Aê, aí, glória a Deus. Achei, tá vendo, hein? Olha, vamos orar para a gente iniciar, então, em nome de Jesus. Depois, quem for entrando aí vai pegando, né? Vamos dizer que o bonde andando. Feche seus olhos aí, então, se você pode, né? Se você não pode, estiver dirigindo ou algo parecido, não tem problema não. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez reunidos, Deus. Senhor, nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Senhor, são tantas ferramentas poderosas, são lições tão importantes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar, eu quero abençoar cada um dos futuros líderes aqui. Senhor, é um privilégio para nós fazer parte do teu reino nessa terra. Senhor, toma cada vida, toma, Deus, cada família, toma cada futuros líderes aqui, Senhor, em nome de Jesus, em tuas mãos. Senhor, fala conosco, nos ensina, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem tanto para nós. Senhor, são tantos aprendizados, passamos por várias lições, e hoje, Senhor, nós vamos falar sobre evangelismo, que é mais uma ferramenta poderosa em tuas mãos. Senhor, guarda as nossas vidas, acampa teus anjos nessa live, nessa aula, nessa gravação aqui, em nome de Jesus. É o que eu te oro nesta hora, entregando aqueles também que ainda vão assistir, ou também não conseguir entrar ao vivo, Deus, mas vão poder ter um momento para assistir essa aula depois. Que o Senhor continue cuidando e guardando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se você quiser abrir sua câmera aí, tá? É legal que a gente vai interagindo, eu vou vendo seu rostinho. Quem não puder, não tem problema, não. Olha só, nós vamos falar, né? Teve, teve a aula anterior, né? Com o pastor Lúcio também, sobre essa questão da célula. Eu penso também que é uma aula muito importante. Se você não leu toda a aula, leia, não só assiste a aula, porque às vezes a gente pega o resumo da aula e vem compartilhar, né? Então, eu penso que é de muita valia. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre evangelismo, né? Então, evangelismo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Boa, Natália. É bom ver o rostinho de vocês. Olha só. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16. Boa, Késia. Ó, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Vocês conseguem abrir aí? Quem conseguir abrir, vai abrindo para a gente poder dar dinâmica e ir lendo, tá? A missão é para todos, né? Cristãos. Então, o evangelismo é uma ferramenta poderosa para que a gente possa pregar o evangelho do Senhor. Agora, pensa comigo aí, né? Enquanto o pessoal vai clicando aqui, eu vou aceitando também, tá? Ó, agora pensa comigo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem abriu aí, lê para mim, por favor. É basicamente isso, né? O 15 e o 16. Mas lê aí, por favor, quem abriu. E disse-lhe: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém. Agora, preste atenção. Ide por todo mundo. Ide quem? O líder de GC, o pastor? Eu acho que se ele fala todo mundo, é todo mundo. Todos. Agora, falando sobre evangelismo, é uma ferramenta para pregar o evangelho. Sim ou não? Sim. Sim, né? Agora,
Se é mais uma aula e está no contexto para que a gente coloque em prática, é também muito importante. Agora, nós temos que, assim, que estamos agora aqui estudando, tendo o privilégio de aprender um pouco mais, é algo que vai completando. Uma aula vai completando a outra. E o E, evangelismo. pastor, Oi, eu acredito que o evangelismo, ele não é só para quem é, vamos supor, um missionário. Você é um missionário dentro de um supermercado, dentro da sua casa, dentro de uma loja, no shopping, dentro de um Uber. Algumas pessoas sabem que eu tenho um mistério com Uber aqui, incrível, eu não sei nem explicar. Eu entro nos Uber e do nada eu começo a evangelizar as pessoas. Tem um membro lá na igreja que veio através de mim para a igreja, eu evangelizo. Tipo, a gente falando ali, ele estava passando uma situação difícil. E quando chegou na frente da minha casa, ele disse assim: quando chegar lá, quando você for orar, você pode orar por mim? Falei: não, meu irmão, eu posso orar agora. E aí orei, eu né? peguei o contato dele, só que assim, eu pego o contato e passo para o pastor, porque eu não sei se a pessoa é casado, se tem uma esposa que de repente tem ciúme, eu não sei do contexto da história das pessoas. Então, se é homem, eu passo contato para o pastor, se é mulher, eu passo contato para a pastora. Tá joia. E olha que interessante, algumas pessoas, não são todas, tá? Mas acham que às vezes o evangelismo é inventar moda. Ou às vezes o evangelismo é para distrair ou para passar tempo. Não é. O evangelismo, ó, todos vocês que estão aqui, preste atenção. Eu já estou numa caminhada bem legal nessa questão da palavra, né, de pregar a palavra de Deus. E eu sempre peço para Deus. Aqui em Aveiro, eu também continuo orando para Deus dar estratégia. Como que nós vamos chegar perto das pessoas e pregar o evangelho? Gente, precisa da gente ter estratégia de Deus, velho. O evangelismo é uma estratégia, porém, tem vários tipos de evangelismo. Uma maneira de abordar, uma maneira de falar no Uber, ou às vezes no seu trabalho, onde você estuda. O evangelismo engloba bastante coisa, mas vamos lá. Ó, introdução. Todos estão aí comigo, aí dá para ler, né? Ó, contextualização bíblica e histórica. Evangelizar é uma ordem direta de Jesus. A igreja primitiva tinha paixão pelas almas perdidas. Eu vou perguntar, não preciso responder. Você acha que essa paixão por almas perdidas continua? Fica uma incógnita aí, né? Mas vamos lá. Mesmo sob perseguições, continuava firmes na pregação. O poder de Deus os fortalecia para continuar. Eu não vou ler todas essas passagens aí, não, tá? Mas se você tiver como, quiser tirar uma foto aí, ou depois também. Pastor, depois o senhor pode. O que que tá dando? É porque o Williams também está aí. Tá deixando ali, né? O... Esqueci como falar. O senhor pode depois colocar no grupo Vou os pôr, slides que vão ser passados hoje. vou pôr, vou pôr. Tá vendo? Ó, fala algumas referências bíblicas. Ó, essa frase, eu queria que vocês anotassem essa frase. É de William Carey. Ele era um missionário britânico. Olha a importância do evangelizar, né? Do evangelismo. Ele fala assim, ó, a igreja que não evangeliza, se você quiser anotar, é top, ó. A igreja que não evangeliza se fossiliza, fóssil, né? Parada, já era, serve para nada, não avança. A igreja que não evangeliza, Isso. A que mais? igreja que não evangeliza se fossiliza, Se fossiliza, de fóssil, te né? fossiliza, Isso, te for... isso. Olha só como é que é forte, ó.
Qual o nome, pastor? Se Williams, o nome nome do Isso. evangelista? É peraí que eu vou abrir aqui. William Carey, nascido em Obrigada. a igreja que não, 1731. a igreja que não evangeliza se fossiliza. Eu acabei de achar a mensagem, eu vou tirar um print aqui e vou colocar lá no grupo. Isso. Olha só. O que significa não fossiliza, né? É fóssil, restos, ossos, não serve para nada. E o que acontece hoje com a nossa igreja, Família Viva, né? Eu louvo a Deus pela Família Viva. Por quê? É uma igreja, todos vocês são da Família Viva, né? Então vocês percebem que é uma igreja viva. Amém? Ó, tem momentos que, se deixar, todo dia à noite a gente tem algo para fazer. Isso é bom? É bom, porque a gente tem movimento. Lá no Brasil, a gente falava que a água parada dá dengue. Aqui, glória a Deus, né? Água parada não dá dengue. Mas água parada aqui também não serve para nada. Você já viu? Você já viu água parada ter vida? Não tem. Então, o evangelismo é muito importante. Vamos lá. Próximo slide. Ó, o que é o evangelismo? Definição etimológica e bíblica. Origem grega, evangelismo vem do grego evangelion, que é boas novas, né? O evangelho é boas novas. Eu acredito que todos vocês sabem disso, né? Evangelizo, anunciar boas novas. Tem gente que gosta de copiando, né? Pode copiar, mas depois eu mando também, ó. Significado bíblico. Evangelizar é anunciar a salvação em Jesus. Proclamar o plano de Deus para a redenção da humanidade. Não temais, porque eis que vos trago novas grandes alegrias. Você concorda que o evangelho é boas notícias? Para o evangelho, né? É legal quando a câmera está ligada, que eu vejo a cabecinha de vocês balançando. Ó, quando, quando a gente não evangeliza, né? O que acontece? Não tem como pregar o evangelho. Vocês já pararam para pensar? Se não fosse os discípulos, né, e os mártires a pregar o evangelho, como que eu e você ia ouvir o evangelho de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Olha só, se as pessoas, por isso, não vou entrar aqui na parte teológica, não, né? Porque senão pode polemizar. Mas assim, como que eu não vou pregar o evangelho? Como que eu não vou falar das boas novas? Eu, né, particularmente, eu passei a ser um missionário, né? Dar tudo para trás. Espera aí, tem gente querendo entrar aqui. Vamos lá. Mais um entrando aí. Ó, quando né, eu prego Jesus nas palavras, evangelismo. Eu prego Jesus no meu comportamento. Vocês sabem que tem passagem bíblica que fala que, se necessário for, abra a boca. É lindo, né? Porque é o quê? É a gente ser o testemunho vivo. Eu, com a galera aqui, né? Com a malta da família Viva de Aveiro, eu falo direto que, assim, nós precisamos ser referência. O que o Senhor quer fazer com a minha vida e com a sua? Quer tornar a gente relevante nessa nação. Eu profetizo para eles, eu vou profetizar aqui também nessa noite para vocês. Que todos nós que estamos aqui, e você que vai depois ouvir online, a gente precisa de declarar que nós vamos se tornar relevantes nessa nação. O melhor emprego é nosso, o melhor lugar para trabalhar tem que ser nosso, o melhor ordenado é nosso. Você acha que os anjos que vai dizimar ou é você e eu? É nós que vamos dizimar e ofertar. É nós que vamos fazer o reino avançar. E como que a gente faz isso? Porque é um mecanismo.
A igreja é um mecanismo, e esse mecanismo vivo, que sem evangelismo, um exemplo, se a gente não tem, né? A família viva ainda, a família viva de Aveiro não chegou nesse patamar, não. Mas por que que nós temos um bom ar-condicionado, um bom lugar para sentar? Por que que nós temos que ter um bom som? Isso é evangelizar. Isso é também alcançar as pessoas, né? Por que que nós aqui estamos avançando, glória a Deus, e compra som, e faz as coisas acontecer, e compra móvel, e investe nas crianças, investe na rede Kids? Isso tudo é uma maneira de alcançar pessoas. Sim ou não? Então vamos lá. Eu quero dizer para você. Claramente, pastor. Oi? Claramente, sim, sim, sim. Aleluia! Olha só que legal agora, ó. Significado do evangelismo. Primeiro, testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo aos perdidos. E a primeira função do evangelismo é a primeira função do evangelismo. Vocês concordam comigo que eu não sei como que. Não tem como eu falar aqui, né? Eu não vou abrir para todo mundo falar, porque não dá. Né? Porque olha a hora, ó, já vai para 8 horas já. Eu vou testemunhar sobre a minha vida, tá? Ó, algo que eu quero ensinar para vocês. Nós, pastores, pela misericórdia de Deus, nós temos muitas coisas para compartilhar e acrescentar na vida de vocês que estão começando. Eu acredito que não tem nenhum pastor aqui, né? Nessa noite com a gente. Consagrado pastor Família Viva, mas se tiver também ia falar igual eu estou falando. Nós temos essa trajetória. Então, eu vou testemunhar da minha. Sabe como que há 19 anos eu conheci Jesus através de uma pessoa que olha que lindo. Ela não pregava a palavra para mim. Sabe o que ela fazia comigo? Primeiro ela me amou, né? Ela se aproximou de mim. Claro que você deve ter acontecido parecido, né? Quem não nasceu no lar cristão foi parecido. Mas olha que legal, ela foi falando comigo, me convidando para ir para a igreja. Só que eu amava tanto ele que eu não queria ir para a igreja. Só que ele foi plantando a semente. Aí eu fui perguntando algumas coisas, eu debochava dele. E ele não desistiu de mim. Então, o primeiro momento é assim. Agora, poxa, pastor, eu preciso saber a Bíblia toda? Se você conhece a Bíblia toda, glória a Deus por isso, mas nem eu sei, nem eu conheço. Ah, já li a Bíblia toda? Já, pastor, já li a Bíblia toda. Se você não leu ainda, eu desafio você a estar lendo, porque por enquanto você vai ter tempo para ler. Porque depois, quando você chega a pastor, né, em nome de Jesus, tomara que você não tenha tempo para ler, porque é uma bênção, porque você está envolvido com as coisas de Deus. Mas eu continuo lendo, eu continuo, né, lendo o Novo Testamento, eu leio de novo o Antigo Testamento. Precisa estar envolvido com as coisas de Deus. Mas não é falar a Bíblia para as pessoas. O evangelismo é chegar perto da pessoa e amar essa pessoa. Você está amando ela, automaticamente ela vai querer saber por que você é tão assim com ela. Tá? Thaís, pode falar. Pastor, você estava falando dessa questão do amar, e eu lembrei de uma situação comigo. Criança, eu era mesmo pequena, ainda tinha na base dos meus 8, 9 anos. E sempre antes da palavra, tipo assim, no período dos louvores, estavas ali da oferta, eu sempre pedia para minha mãe para ir para a casa da vizinha da frente da igreja, a Monique, não me esqueço o nome dela. E a Monique, ela sempre falava assim, ai, você sempre vem aqui na minha casa, você é tão fofinha, tão boazinha. E ela assistia o culto do outro lado da rua. E eu ia para casa dela, e literalmente, ela um dia falou assim, eu vou para a igreja porque você é tão carinhosa comigo que eu quero conhecer esse Deus que você fala, porque eu sempre falava para ela, agora na hora da palavra eu tenho que voltar para a igreja.
E aí ela falava assim, então, essa questão do amar é uma coisa que é muito doida, porque a criança, ela é assim, ela é carinhosa, e se nós, como adultos, lembrarmos de ser como as crianças, porque eu poderia, assim, enfim, né, já depois de ela, como adulta, pensar, ah, é só uma criança, mas não, ela viu o amor de Deus pela vida dela através de uma criança. Então, eu acho que nós, como adultos, deveríamos ser assim. Às vezes, não é impor o que nós acreditamos, né? Falar, ai, você é pecador, você vai para o inferno. Não, é amar. Oi, como você tá, mulher? Sente só falta hoje e tal. É mandar um bom dia, uma boa tarde, perguntar, e com o tempo essa pessoa vai se aproximar, porque ela vai querer entender de onde que vem. A Priscila sempre fala isso, que as meninas aqui no trabalho dela falam, meu, você tá sempre sorrindo, você tá sempre alegre. E o que que é isso? Ela fala, meu, é o amor de Deus pela minha vida. Automaticamente, no primeiro GC que foi aqui, que teve aqui em casa, o pessoal do trabalho dela, uma menina veio, porque ela falou assim, eu quero ir, quando você for para esse lugar que você sente tanto, eu quero estar lá, e ela veio. Então, o Olha, amor é mesmo isso. Então, olha eu que, lembrei de mim fazendo evangelismo pequenininha, mas agora me vem à memória a Priscila, que já é uma adulta e age como uma criança. Ela não está nem aí porque os outros falam, ela está sempre sorrindo e acaba aproximando as pessoas dela. olha que forte, né? A Marília também quer compartilhar, pode compartilhar aí. Deve ter apertado sem querer, né? Ó, agora o segundo, ó. Levar. Soltou, não estava conseguindo ligar o áudio. Ah, pode falar. Então, pastor, uma coisa que eu aprendi desde que eu me converti é que a gente é luz, né, no meio das trevas, né? A minha tia sempre falava assim: parte da minha família é cristã e parte não é. E a gente recebe convite da família que não é cristã. E sempre na parte da minha família que não era cristã, sempre era festa, com churrasco, com música. E eu e uma tia minha, a gente nunca deixava de ir. E eu tenho uma outra tia que ela era muito chata. E ela não ia. Então, assim, ela era denominada como uma crente insuportável pela família. Por quê? Porque ela rejeitava os convites só pelo fato deles serem do mundo. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos do mundo. E eu tenho uma amiga específica, a Cassandra, que ela sempre estava entre Manaus e Fortaleza. E toda festa de aniversário de filho dela, da mãe, ela sempre me convidava e eu nunca deixei de ir, mesmo sendo cristã. Mas eu via o cuidado dela comigo. Eu chegava, eu sempre tinha um cantinho diferenciado. E passou-se os anos, eu sempre orei por ela. Nunca, tipo assim, fiquei pregando direto para ela. 2021, a minha mãe morreu em dezembro. E eu não quis ficar na casa onde a minha mãe estava, lá em Recife. E eu só ia voltar para Manaus 10 dias depois. Eu digo, eu vou para casa de alguma amiga. Liguei para 3 amigas minhas e ela que me atendeu. Olha como é que é as coisas. Ela me atendeu bebida. Eu disse, Cassandra, eu não quero ficar aqui, não estou bem. Ela, amiga, vem para cá. Eu estava em Recife e fui para Fortaleza. Pastor, estava tendo alguma festa lá. Quando eu cheguei, não tinha mais festa. Eu passei 10 dias naquela casa. Eu não ouvi uma música. Me tratou com respeito, respeitou o meu luto. Voltei para Manaus. Quando foi o ano passado, ela me ligou, amiga, eu tenho uma novidade para te contar. Eu Ô, estou indo Jesus. para a igreja. Eita. E aí, no dia que ela batizou, filmaram, tiraram foto, e ela postou um vídeo no Instagram. E ela falou bem assim: eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e pela minha amiga Marília, que nunca empurrou a igreja goela abaixo sobre mim, mas sempre falou de Jesus para mim do jeitinho dela. E a vida dela fez com que eu quisesse uma mudança na minha vida. Hoje ela está na igreja, e eu não precisei me desfazer dela. E de muitos outros. Sempre me respeitaram. Nunca deixei de ir em evento nenhum de amigos meus que eram do mundo só porque eu era crente. Entende? Então a gente às vezes evangeliza só com a nossa transformação, calado, sem nem abrir a boca. Ó, e algo que eu quero compartilhar, olha que tremendo, né? E assim, eu li ali, tá? Eu li a mensagem aí, Josiane. Não, não, tá de boa, tá tudo bem. É porque se tá dinâmico, a gente vai, né, levando. Se não tiver dinâmico, a gente encerrava um pouquinho mais cedo, mas tá tudo bem. Vamos que vamos para cima. Ó, outra coisa que eu quero compartilhar, né, com vocês nessas questões do evangelismo, ora sempre para Deus, pede para Deus. O Senhor sabe todas as coisas.
Ele que criou a pessoa que você quer falar, que você quer alcançar. Olha como é que são as coisas. Porque falar de evangelismo é falar de pregar o evangelho, né? E de testemunhar de Jesus. Agora, vamos ler aí o segundo, segundo slidezinho aí, ó. Segundo passo, ó. Levar homens a Jesus. É tudo que nós estamos conversando, sim ou não? Ó, conduzir pessoas a um encontro pessoal com Cristo é o coração do evangelismo. Como André levou Pedro a Jesus, né? João 1,42, somos chamados a fazer o mesmo. Próximo passo, anunciar a salvação, proclamar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Ide por todo mundo, aí, ó, mais uma vez, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que eu quero dizer para vocês, essa questão de orar para Deus? Por quê? A gente, existem momentos que o Senhor revela algumas coisas, não é verdade? O primeiro direcionamento de Deus para Moisés era para tocar na pedra, né? Era para tocar a pedra. Segundo direcionamento, o que Deus falou para Moisés? Era para ferir, né? Era para bater na pedra ou era para falar com a pedra? Era para falar com a pedra. Era para falar. Isso, né? Boa, Natália. E o que aconteceu? Ele, Mudou? na hora da ira, bateu. Agora pensa comigo. Mudou o evangelismo lá na hora lá? Mudou. Mudou, sim. Não mudou? Mudou. Mudou. Aí agora nós estamos falando de Moisés, né? Grande líder, imagina nós. Tem a de Moisés, né? Quem é nós na fila do pão? Jesus. Se mudou com ele, não vai mudar. Você concorda comigo que teve grandes avivamentos? Teve. Foram iguais os avivamentos? Não foram. Né? Então, o que a gente precisa de fazer? Nós temos aqui, ó, tem tantas coisas legais, né? Ó, eu vou pedir para você, olha que forte aí, ó. A página 126 da sua apostila, você consegue junto na apostila? Não, né? Dá para abrir junto a apostila? Não sei, dá? Sim, Dá? Dá? dá, Então, pastor. então tá, ó. Eu quero que você abra a sua página 126, que fala lá assim, ó, o significado do evangelismo. Você está com a sua apostila. Quem imprimiu, imprimiu, né? Quem não imprimiu, tá em mãos, né? Beleza, eu tô vendo um joinha aí, eu fico feliz. Quem quiser já abrir as câmeras. 126, pastor? Oi? 126? Tá. Eu acho que meu livro é quando fala assim, ó, o que é Eu acho que evangelismo? o seu é o antigo, não é, pastor? Vamos lá. O que é o evangelismo? Aí depois número 2, o significado do evangelismo. Tudo bem? Sim. Eu vou ler rapidamente, tá? Ó, olha o ponto aí, ó. Evangelismo é a tarefa de testemunhar Cristo aos perdidos. Amém? Falamos isso, ó. Evangelismo é a tarefa de levar homens a Cristo. Evangelismo, tá todo mundo comigo aí, né? Ó, é alistar vidas ao serviço de Cristo. Evangelismo é obedecer e proclamar as boas novas. Anunciar à humanidade a salvação de Cristo Jesus. Pregar e ensinar, demonstrando convicção de que ele veio redimir e salvar os pecadores. Ó, algo que eu tenho para dizer para vocês. Não pare de evangelizar. Não pare de convidar pessoas. Não perca seu tempo de ficar pregando a palavra. Estou te falando, né? Teve um desafio aqui. Primeiro desafio que eu enfrentei nessa nação, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no meu particular, falando comigo, que estava se sentindo incomodada de eu fazer o convite para vir no GC na minha casa terça-feira à noite. Olha que forte. A pessoa é católica, fala baixinho, porque ela é aqui do prédio.
Ela baixei. Mas olha que forte. Ela me mandou um textão. Aí eu falei, cara, pensei comigo, falei, poxa, para um convite para um GC na minha casa, né, para falar. Eu colocava assim, ó, aprender da palavra de Deus. Só que aí o que que eu fiz? Quem acha que o pastor ficou irado aí? Levante a mão ou dá um joinha. Ou quem acha que o pastor ficou calminho? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem o vizinho que merece. Cada um tem um vizinho que merece, né? Tá aí. Aí, por que que o Senhor tá mandando eu testemunhar isso para vocês? Porque vocês acham que eu também não tenho desafio para evangelizar? Você acha que eu não fiquei bravo? Claro que eu fiquei bravo. Fiquei. As cordas vocais quase mexeu. Mas a voz não sai, né? Não pode. O controle tem que estar sobre o Espírito Santo de Deus, né? O controle não pode estar sobre as minhas vontades. Mas por que que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu também evangelizo. Só que eu oro para Deus. Eu oro para Deus assim, olha, eu passo no caixa, aí eu vou compartilhar alguma coisa com a pessoa, aí ela fala comigo. É uma maneira de evangelizar. Mas ficar falando de Jesus, pregando uma palavra, você vai para o inferno, você é pecador, você vai. Não falo isso. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês, né? São tantas coisas boas para compartilhar. Todas as vezes que você tiver oportunidade no seu GC, principalmente se for, se for convidado, já inicia o GC falando, né? Porque é uma oportunidade que você está tendo de evangelizar no GC. Aí você já começa o GC falando, ó, nós estamos aqui reunidos, a gente compartilha a palavra de Deus, a gente testemunha sobre o Senhor Jesus, mas a gente não fala sobre religião. Pode ficar tranquilo. Aí quando você fala isso, o que acontece? Na hora, o Satanás pega as bagagens, vai tudo embora, pega a tropa e sai fora. Por quê? Porque você quebra o orgulho, principalmente da pessoa, que ela já vai engessada. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu não gostava de crente. Eu não gostava de quem pregava o evangelho. Achava que vocês eram tudo doido. Agora eu sou doido também, né? Achava que carregar a Bíblia debaixo do braço era tudo doido. Aí hoje eu estou todo domingo, bonitinho e tal, Bíblia debaixo do braço. Então o que que acontece? Uma hora Jesus vai entrando. Pode falar, Marília. Pastor, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe, ela não era cristã. Minhas tias iam buscar ela toda semana para ir para o GC. E aí, quando a minha mãe se converteu, ela foi contar o testemunho na minha igreja lá do Brasil, é uma igreja que cabe 4.000 pessoas num culto. Enorme. Aí a minha mãe falou bem assim, gente, olha, eu acho que eu aceitei Jesus porque minhas irmãs insistiram muito, mas hoje eu estou muito feliz. Mas eu ficava muito chateada, porque todo sábado elas me perturbavam, eu não via a hora daquilo acabar para mim ir para minha casa, beber minha cerveja e tomar meu cigarro. A minha mãe ficou conhecida na minha igreja como a nonatinha que bebia cerveja e fumava cigarro. Mas, por insistência das minhas tias, ela se rendeu a Jesus. Ó. Ah, outra coisa que eu tenho para dizer para vocês. Quando eu falo assim, ó, gente, nós estamos falando sobre evangelismo, né? Sobre evangelizar. Então, são coisas que vai agregar para a sua vida. E depois, né, se não der tempo da gente ler algumas coisas que eu anotei aqui, você depois lê aí. Mas são questões que a gente precisa de compartilhar. Ó, a palavra de Deus, nessas semanas agora, se você deu as lições, teve a lição lá da festa, né? Da grande festa, da festa do casamento e tal. Lá na palavra, manda você fazer força para poder levar os convidados. O que você aprende com isso? É levar mesmo, convidar, trazer a força. Só que não é pedir o discernimento. Você não vai toda hora achar que vai levar alguém pela força, né? Tanto é que se a gente parar para pensar,
É pela fé. Então, é pela fé. Aí a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, né? Se a fé vem pelo ouvir, tem quem pregue. Para pregar, tem que evangelizar. Amém? Então, vamos lá. Ó, agora, é... olha, vou ler mais esse slide aqui, ó. Anunciar a salvação, proclamar as boas novas da salvação de Cristo Jesus e de por todo mundo. Eu já tinha lido, né? Vamos lá. Exemplos bíblicos de evangelismo. Tá todo mundo comigo aí? Vou ler, hein? Ó, Jesus evangelizou com poder e compaixão. Ele foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4,18. Depois eu vou mandar o slide para vocês. Na verdade, eu vou mandar os slides para quem me pedir. Acabei de sentir aqui em Deus aqui. Quem não assistir depois, não vai receber os slides. Vou mandar para... Ih, mas pior que eu estou lascado, não dá. Porque eu tenho que mandar para todo mundo no grupo, né? Então deixa. Tô lascado. Oh, meu Deus. Não, tô lascado, não. Ó, você me chama no particular. Pronto, é bom que eu salve o seu nome, tem você como conhecida minha. Pronto, aí. Chama no meu particular que eu tô no grupo. Pronto. Ó, o 2, aí, ó, o azulzinho, ó. Os apóstolos obedeceram fielmente a ordem do ID. Saíram percorrendo as aldeias, pregando o evangelho e curando enfermos por toda parte. O próximo, a igreja primitiva pregava com ousadia, mesmo disperso pela perseguição, ia por toda parte anunciando a palavra de Deus. É lindo demais, né, gente? Meu Deus, eu fico encantado. Por isso que hoje eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui, tá? Eu quero te abençoar nessa noite, quero profetizar sobre a sua vida, que todos vocês, prestem atenção, não espere mais Deus falar, porque Deus está falando. Não espera mais, você está pronto, você está pronta, você está pronto. Abra a sua casa, dá propósito para o teu sofá. Você tem esse sofá bonito aí, né? Igual o Williams lá, ó, e a Thaís, são meus discípulos direto, né? Eu ia brincar aqui que eles são privilegiados, mas não posso falar isso, né? Senão é orgulhoso, né? Eu não posso ser orgulhoso. Mas eles estão comigo, né? Estão caminhando, são uma bênção. Despenca lá de Sertã, 1h10 para vir aqui em Aveiro, né? Cultuar o Senhor e estar cuidando. 30. 1h30, pastor. Quando Aí, o marido vai na paz do Senhor, 1h40, mas dando aquela pisadinha, né? Chega lá. Não vai na paz do Senhor, 1h30. E tá abrindo a casa deles, olha lá. Ele achou que a casa... pastor, poxa, mas minha casa não é tão grande e tal. Eu falei, rapaz, senta no chão. Primeiro GC, ela sentou a gente no chão. E eu profetizo sobre sua vida, que você comece a liderar e não caiba gente na sua casa. Tomara que você tenha que, sei lá, fazer o culto em pé aí, o GC em pé. Por que isso? Para dar propósito para o sofá, para dar propósito para o seu copo. É isso, é evangelizar. Agora, não, pastor, o meu pastor ainda acha que eu devo esperar um pouquinho. Aí você não é ovelhinha da família Viva de Aveiro, então eu não estou com você. Mas se você começou a fazer escola de líderes, né, é porque o Senhor viu graça em você, e o seu pastor também. Amém? Agora, vamos pro próximo slide. Em nome de Jesus. Vamos lá. Ó, a finalidade do evangelismo. Vocês estão percebendo que, às vezes, são coisas que a gente já falou, né? Mas eu penso que é válido a gente estar explicando a finalidade do evangelismo. Primeiro, anunciar Cristo. Anunciar Cristo ao mundo e ao chamado principal do evangelismo.
É o chamado principal do evangelismo. Apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levar a salvação, né? Porque vocês concordam comigo que é uma engrenagem, né? Ó, é um passo a passo. Levar a salvação. Levar pessoas à salvação. É o objetivo central. Vem ver. Foi o convite de Filipe e a Natanael. Conduzir almas a um encontro pessoal com Cristo. Próximo, alistar vidas. Alistar vidas para o serviço cristão. Completa a missão. Barnabé buscou Saulo para servir juntos. Discipular novos convertidos para a obra do Senhor. Vocês concordam comigo que é uma engrenagem? É uma engrenagem. Uma coisa vai, né, alistando a outra. Vocês querem fazer alguma pergunta? No finalzinho aqui tem algumas perguntas aqui, ó. A necessidade do evangelismo. Ó, a urgência da missão. O evangelismo revela a condição espiritual do pecador. A Bíblia descreve: a cabeça está doente, Isaías 1:5. A garganta é um sepulcro aberto, Romanos 3:13. E a boca está cheia de maldição, Romanos 3:14. Porém, Deus oferece cuidado e provisão para a salvação, prometendo dar um coração novo. Amém? Agora, o valor das almas. A alma tem muito valor? Tem muito valor, né? Em nome de Jesus, ó. Reflita sobre essas verdades. A alma tem grande valor para Deus. As pessoas são como ovelhas perdidas. Deus deseja salvar e resgatar cada alma. Como você demonstra o valor às almas ao seu redor? Como que você se comporta sobre isso? Como que você, né, vive? De qual forma? Essas almas são importantes ou não? Agora, vamos ler comigo aí o 4 aí, ó. A necessidade do evangelismo. Ó, tá todo mundo aí, ó? O 4, a necessidade do evangelismo. Evangelismo não é uma simples técnica, mas uma radiografia que localiza e mostra a doença espiritual do pecador. E também nos mostra o cuidado e a provisão de Deus para com a sua criatura. Agora vamos lá para o... Olha só. Lá no 6 agora. Tá aberto aí, vamos lá. Ó, prioridades na vida de um evangelista. Aqui falando de quem faz o evangelismo, né? Porque tem pessoas que pregam a palavra de Deus, o ID, né? No trabalho. Tem pessoas na escola, tem pessoas que faz o próprio vizinho, ele prega para o próprio vizinho, ele prega estudando. Só que tem pessoas que fazem o trabalho de evangelismo, que a gente chama de evangelista. Porque vocês conhecem pessoas que é nato nisso, é desenvolto, conversa, tem a dicção boa, é inteligente, sabe se portar, sabe como falar, a maneira de como falar. Isso tudo manda muito, viu? E isso a gente tem que ir buscando em Deus, estudando, né? Igual vocês estão estudando aqui. Amém. Vamos lá, ó. Olha que legal, ó. As prioridades na vida de um evangelista. A sua vida pessoal. Uma nova criatura precisa ser, né? Um verdadeiro crente, um cristão de vida exemplar, uma pessoa afável, cheia de simpatia, ser cheio do Espírito Santo, né? Ó, a sua vida intelectual.
manejar bem a palavra de Deus, conhecer os homens e suas desculpas, conhecer as seitas, religiões mais comuns, saber o que se passa no mundo. Precisa, tem que ter um pouco mais de conhecimento, né? Ó, a sua vida espiritual deve orar com fervor, deve ler a Bíblia, deve meditar na sua missão, deve ir à casa de Deus. Ó, algo que eu quero dizer para vocês, que vocês, né, glória a Deus, alguns aqui já cuidam de pessoas, alguns já são líderes de GC, né? Existe uma responsabilidade maior. Então, assim, poxa, você não lê a Bíblia hora nenhuma? O bispo Zé Elias fala assim, lá no Brasil, vê lá, filho, vê lá, né? O velar dele é tipo assim, né? Pensa direitinho. Tá sem som, pastor. Tá, a minha Aqui voz? tá ok. Consigo Aqui também Aqui tá ok. ouvindo. ouvir nada. Não ouviu, não? Aqui tá tudo ok. também. Quem tá falando que não ouviu, Cortou tá o falando- som quem tá dela. falando que não ouviu nada, vê se você sai e volta então. Eu te aceito aqui de novo. Pode ser alguma coisa na sua internet. O pessoal tá tudo me ouvindo aí? Ah, então tá bom. Sim, aqui tá tudo ok. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Ó, essa questão, né, dessa vida pessoal também, tire um tempo. Ó, eu não vou fazer a pergunta para não expor você, tá? Mas nós que estamos, nós que eu digo não é só para liderar não, tá? O cristão. Você sabe da passada da Bíblia lá, né? Quantas virgens vão entrar e quantas virgens vão ficar de fora? 5 vai entrar e 5 ficou de fora, não ficou? Você concorda comigo que todas tinham azeite? Sim. Ai, 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 hein? Cuidado, hein, ó. Todas tinham azeite. Deixa eu aceitar aqui de novo. Ah, é o Rafa que tá entrando aí, pastor Rafael. Ó, tinha. Fala, Rafa, seja bem-vindo aí. Acho que eu vi você aí. Ó, o que que acontece? As 5, as 10 tinham azeite. Só que quem tinha, né, a reserva, tô parafraseando, né? Quem tinha uma quantidade, entrou. As outras ficaram desesperadas, né? Pedindo. Acho que tem mais alguém querendo entrar aqui. Acho que agora vai dar, né? Vê se vai melhorar a voz aí de quem estava sem voz. Então, por que que eu estou dizendo isso? A gente precisa ter pelo menos, sei lá, 20 minutos do dia. Nossa, pastor, mas 20 é pouco. Às vezes você não faz nem 10, né? 20 minutos. O que você faz com 20 minutos? Leia o capítulo todo da palavra, medita no capítulo, depois coloca um louvor, ora por você e pela igreja. Agora, se você já faz 30, se você já faz 1 hora, glória a Deus por isso. E tem que ter uma constância, porque senão você faz um dia sim, 4 não. Não adiantou, não adiantou. Então é melhor você fazer todos os dias uma quantidade. Tá joia? Ó, vou dar continuidade aí, ó. O seu campo de ação. O que é campo de ação? É o lugar aonde você vai pregar, né? Aonde você vai alcançar as pessoas, ó. Dá para você ler comigo aí, né, ó. Lá na página 129, ó. Campo de ação, família, no trabalho, nós já falamos, né? Na escola, pastor, eu trabalho em um lugar que tem 2 pessoas. E de pregar o evangelho a toda criatura, e por todo mundo. O todo mundo seu é o seu trabalho com 2 pessoas. Talvez o meu todo mundo
sei lá, exemplo, trabalho no mercado. Meu todo mundo já seria os meus clientes e mais uma renca de funcionário. Ó, profissionais, médicos, dentistas, advogados, os comerciantes, nos ônibus, no Uber, as crianças, amigos, as entidades, né? Hospitais. E é isso. Vou passar para o próximo slide. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa aí? Porque a gente vai falar. Oi. Pastor, eu não vou perguntar, mas assim, eu vou falar algo, não sei se. Quando o senhor falou aí a respeito da gente estar lendo sempre a Bíblia e tudo, que tem uma parte na Bíblia, Atos, porque quando a gente lê a palavra e tudo isso, o evangelismo é uma batalha espiritual, pastor, porque há uma guerra pelas almas. E nós somos soldados, já tivemos uma aula como manejar a Bíblia, como lá em Efésios 6, né? Nossas armaduras. E eu já me deparei com uma pessoa endemoniada. O senhor acredita nisso? Forte, acredito. Sério, a pessoa mudou até a voz e virou os olhos. Olha só. E assim, uma batalha espiritual. E o Senhor quer nos preparar. O Senhor nos dá as armaduras que está lá em Efésios 6. E tem uma parte na Bíblia que é Atos 19, 15. Eu não vou ler, não. Eu só vou dizer que foi assim que aconteceu. O endemoniado, eu acho que o pastor sabe dessa parte. Uma pessoa que não estava preparada, que não estava com azeite na lâmpada. O azeite é o Espírito Santo, é a unção, é a autoridade. Porque o inimigo, ele faz uma sonda na gente assim, ó. Isso. Mas a gente diz, você pode sondar, mas você não vai achar brecha aqui. E eu tenho a autoridade, e essa alma nós vamos conseguir para Jesus. Aleluia. Porque se a gente não tiver a autoridade, na hora que ele começar, a gente não aguenta. Porque a nossa própria consciência vai dizer, tu não leu a Bíblia, tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez aquilo, tu fez aquilo. Isso que nós já estamos em outro degrau. É claro que uma pessoa que a gente vai beijar, nós não vamos falar disso. Se você não aceitar Jesus, mas a Bíblia diz aqui que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E essa maneira de evangelizar, muitas vezes a gente não quer falar, mas é a pura verdade. Quando a gente vê um casamento sendo destruído, quando a gente vê jovens entrar nas drogas, é o mundo espiritual. E o Espírito de Deus em nós, nós seremos como nós somos. O Senhor está agora nos moldando, nos preparando como flechas para Ele nos lançar. Em nome de Jesus. Porque se a gente não tiver preparado, o inimigo ele vai fazer igual ele fez aqui. O inimigo usou, e aí foi mandar expulsar, e o demônio que usou o corpo de uma pessoa, que isso existe, disse assim, olha, você está me expulsando, mas eu conheço, não sei se foi Paulo ou se foi João. Eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. Na verdade... Essa parte, pastor, Então, essa questão precisa sim, tá? Está preparado sim, ó. A palavra de Deus diz, os discípulos não conseguiram expulsar. Isso né? mesmo, O demônio. Aí, você viu lá o que falou, né? Tem demônio que só sai com jejum e oração. Por isso nós estamos aí, ó. Todo mundo, 21 dias de Glória a jejum. Deus. Segundo, né? Dá-lhe ovo para nós. Jejum e oração, né? É ovo com tudo, né?
Primeiro dia eu comi só arroz e feijão, para sentir falta do ovo. Tá aqui, pastor. Ah, Desculpa lá. Aqui, ó. ah, Atos 19:15. Se os irmãos quiserem anotar e ler de novo. Atos 19:15. Por que é importante as nossas lamparinas estar cheias? Porque é importante o inimigo olhar para nós e vai falar: epa, ele tá limpo, porque eu não estou achando uma brecha, eu não tenho como acusar ele. Aí aqui diz, ó. E respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então, para a gente colocar a nossa mão em um lugar que a gente não conhece, a Thaís está aqui e algumas das meninas que a gente estava participando das orações na igreja. E o pastor disse: nós vamos guerrear a uma luta espiritual e vocês se mantenham firmes. Não dê brecha, porque se a gente entra numa luta espiritual e estamos com brecha, o inimigo ele vem e nos retalha. Estou mentindo, pastor? não, tá não. A gente Então tem que... é Atos 19:15. Glória a Deus. Isso, Desculpa, amém. pronto, já foi. Amém. Não, glória a Deus. Precisa. Tanto é que nós caminhamos numa igreja, nós temos pastor, nós temos intercessão, né? Nós temos, eu não sei se vocês... Não, vocês devem saber, né? Claro. Que nós, a igreja, né? A família viva da Voldar, que é a igreja mãe, tem intercessores orando, né? Todos os dias por todas as famílias vivas do Brasil e fora do Brasil, né? Que nós temos as missões. Fora as igrejas também, que nós temos nosso grupo, também de intercessão. Agora, a Bíblia diz que o que habita em nós é muito maior do que está no mundo, né? E essa questão de estar sempre buscando em Deus, porque o que acontece? A questão do falhar, o perigoso é não se arrepender, ué. Porque se você continuar, a iniquidade te arrebenta. Aí o Satanás não vai te dar paz mesmo, não. Porque, assim, nós temos que entender que o arrependimento, né, traz a mudança de comportamento, que traz a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Vamos lá. Ó, o evangelismo. Olha que lindo, ó. 70 discípulos enviados. Jesus enviou os 70 discípulos, 2 em 2, para preparar o caminho e pregar o evangelho em todas as cidades e lugares por onde ele passaria. 12 discípulos. Os 12 apóstolos foram enviados por Jesus com poder e autoridade para pregar o reino de Deus, curar os enfermos, levando as boas novas a todas as aldeias. Igreja primitiva. A igreja primitiva cheia do Espírito Santo. Testemunhava com ousadia todos os crentes, participavam da missão evangelística, não apenas os líderes. Então, você há de convir comigo que hoje, né, a gente tem um grupo de crescimento, que é uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas. Por que a família viva? Nós somos apaixonados, né? Amamos. Eu não sei se você sabe, mas o bispo Elias, ele respira GC, ele transpira GC, né? Por quê? Porque a igreja é primitiva. É de casa em casa e amar as pessoas de pertinho. Isso também é pregar o evangelho. E algo que o Senhor manda dizer, né, nesse momento aqui para nós, nesta noite, essa aula tão preciosa, né, para cada um de vocês, não canse de se convidar, não canse de chamar, não canse, porque às vezes o Satanás, quer ver, ó, se não jogou, já jogou, tenho certeza, já falou com você assim, ó, não, chama não, acho que isso não, você vai convidar de novo, não aceita, isso é seta do capiroto, isso é seta do capeta, para a gente desanimar, para a gente poder parar. Ó, e tem vezes que, tipo assim, ó, às vezes vai vir na sua mente assim,
Poxa, mas a pessoa é feliz, ou a pessoa não tem problema nenhum, não. Tem sim. Deixa eu falar algo para você. É muito sério que eu vou falar aqui, tá? Muito sério mesmo. E tá gravando? Ai, Jesus, hein? Mas é algo que eu tenho para dizer para você é o seguinte: quem não está caminhando com Jesus não é feliz. Quem não está caminhando, ó, vou falar algo para você, tá? Eu não acredito em um casamento sem Jesus. Eu não acredito. Eu não acredito numa família que não tenha Jesus. Eu não acredito. Ó, você quer ver algo que eu estou vivendo nessa nação aqui? E vocês, quem já tem mais tempo aqui, sabe o que eu vou dizer, né? Se não sabe, também vai aprender. Aqui as pessoas, eles colocam um monte de coisa para fazer. Eles arrumam um jeito de comprar um monte de coisa à prestação. Sabe para quê? Por refúgio seu trabalho. Tá? Cuidado. Não aceita isso para sua vida. Se você for comprar qualquer coisa à prestação, calma. Porque aqui tem uma facilidade de você comprar carro, tem uma facilidade de você comprar um negócio, mas é de você trabalhar, igual o povo do Egito. O faraó socou trabalho nele, para o povo não ter tempo de adorar o Senhor, não ter tempo de buscar o Senhor. Então, não aceite isso. É muito melhor você ter tempo com Deus. As pessoas estão, às vezes, procurando no cigarro, procurando na bebida, procurando em comprar, porque não tem Jesus. E nós estamos sendo levantados nessa nação para pregar o Evangelho de Jesus e trazer o maior número de pessoas para a nossa casa, que é a igreja. Amém? Você quer perguntar alguma coisa? Eu estou quase terminando. Ó. Prioridades do evangelista. Olha que legal, ó. Vida renovada. Nova criatura em Cristo, né? Transformação completa. Espírito Santo, ó, cheio do Espírito Santo, para ter poder e ousadia na evangelização. Testemunho, exemplo, viver o evangelho, né? Em todas as áreas. Referência, né? Nascer da água e do Espírito. Recebereis poder. Amém? Ó, Pastor, oi. posso fazer uma pergunta, uma curiosidade que surgiu essa semana em mim? Pode. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Não, eu sou cristã, graças a Deus eu nasci, fui criada no berço evangélico, mas pronto, nem todos tiveram esse privilégio. E eu estava essa semana aqui pensativa sobre a questão do batismo, né? O batismo a gente entende, é algo importante, mas me surgiu uma dúvida, eu acho que até boba, porque eu falei assim, e se a pessoa que a palavra? Se a pessoa, por exemplo, conheceu Jesus, ok? Tá caminhando ali com Jesus e pronto, ela tropeça ali na rua, morreu, não batizou. Tem alguma, tipo assim, por isso que eu falei que eu acho a pergunta boba, mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, Jesus fala isso com tanta, né, tipo, que a gente tem que ser nascido do Espírito, da água e do Espírito. Falei, mas a pessoa nasceu do Espírito, reconheceu Cristo, estava largando o pecado, morreu, mas não desceu as águas. Ela pode ser condenada por isso? O cara que está lá na para se batizar? Não. Então, Não, mas aí eu fiquei com esse tique-tique. Não, e outra coisa que eu vou ensinar para vocês, tá? Não existe pergunta, assim, pergunta inútil. Não existe pergunta inofensiva, não existe isso. Toda pergunta é válida, tá? E traz conhecimento para a gente. Então, na verdade, a Bíblia, né? Eu estou falando para líder, amém? Nós estamos aqui entre líderes. Aí eu estou ensinando vocês. Eu não posso falar para uma pessoa começar a caminhar e não descer pelas águas, que ela vai ser salva, né? Porque existe um processo. Ela teve tempo para batizar?
Não teve, porque pô, ela conheceu e tal, ela tá caminhando. Agora, quem te inaugurou o paraíso? Nem batizou. Só deu tempo de arrepender. Esqueceram de soltar Pô, os tá gravando, hein? pregos. Ai, Jesus. Tô Esqueceram vendo de soltar sorrisão os da Natália aí, pregos. sorrisão da Kézia. Esqueceram de Mas soltar os ué, pregos do quem homem para inaugurou o descer. paraíso foi um ladrão. Ai, Jesus. Ele teve. Qual igreja que ele entrou? Ai, meu Deus. Eu acho que teve um orvalho que caiu lá, pastor. É, né? Então, A aí, gotinha de água tá batizada. por isso que quando a gente chegar no céu, eu acho que a gente vai se surpreender, né? Com algumas questões. Por quê? Porque assim, ó, a Bíblia diz, ó, um exemplo, né? Você imagina uma pessoa no leito do hospital. Por isso que eu oro pelas enfermeiras, né? Se tiver alguma enfermeira aí, eu oro muito pelas enfermeiras, porque você imagina se ela tá lá e fala assim, ó, no ouvido do cara que tá quase morrendo lá, fala com ele assim, ó, aperta minha mão aqui, se você crê em Jesus, que ele morreu por você, né? Que você, né? Que ele é o único suficiente salvador da sua vida. Aí ele não pode falar, mas ele aperta a mão da enfermeira. Aí eu vou falar para você, ele vai para o inferno, ele vai para o céu. Entende? É lindo. E outra coisa, Jesus é maravilhoso. Agora, por que Jesus fala para a gente pregar o evangelho? Ó, eu tenho alguns parentes que, olha que legal, ainda não entregou sua vida para Jesus. Porém, eu penso que a minha caminhada cristã foi mexendo com eles. Ó, eles começaram a ler a Bíblia. Eu tenho o Tineu que é doido, doido. E ele está compartilhando coisas de um pastor que prega o evangelho, que o pastor é meio doidinho. Olha que benção. Tem pastor doidinho, tem pastor muquirano, tem pastor que fala menos, tem pastor que fala mais, né? Tem pastor... Muquirano, que eu quero dizer, é a maneira, tá? De como ele se comporta. Às vezes tem um pastor que pega e vai todo mundo para o capeta, vai todo mundo para o inferno. Tem a maneira que Deus levantou ele para evangelizar. Eu vou falar que ele está certo, que está errado? Não, deixa ele lá no céu com Jesus. Né? Quando ele chegar lá no céu com Jesus, aí Jesus fala assim, calma, você pegou muito pesado. Aí deixa ele lá, né? Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Amém? Ô, pastor, eu costumo dizer que é por isso que Deus colocou 12, para a gente ver que cada um tem sua característica, mas todo mundo vai fazer o que tem que ser feito, que é o ID. Vai ter sempre um que é assim, né? Que é, qualquer coisa já quer cortar uma orelha, vai ter outro que é mais na paz, mais tranquilo, tem o que gosta de anotar tudo, e assim sucessivamente. Verdade. Pastor, eu acho que é assim como tem pessoas. Eu acho que tem pessoas que vai conhecer Jesus com uma pessoa bem mais... E já vai ter um que vai precisar ser chacoalhado. Eu era 12 apóstolos, mas cada um com características diferentes. Eu penso que eu sou meio parecida com Pedro. Tem hora que eu já quero arrancar a orelha. Pelo amor de Deus, cara! Você está acabando com sua vida! Muda logo essa chave, em nome de Jesus! Eu sou Pedro. Dá vontade que às vezes eu falo assim, ei! Oh, glória a Deus, aleluia! Olha, eu vou Cheio de ensinar, amor, gente, perdão. eu vou ensinar algo para vocês muito legal. Você acha que Pedrão queria cortar a orelha? Ele queria matar aquele homem, olha. Meu Deus. Queria arrancar a cabeça para não dar trabalho para Jesus para a Pois orelha, é. para ele colocar de volta. Ele tava ruim de mira, tava com o olho cheio de remela. Agrudado. Pastor, a gente fica revoltada com o inimigo. Porque a Agora, gente ó, vê as pessoas sofrendo e a gente, meu Deus, meu Deus. Eu fico pensando, se o mundo todo conhecesse Jesus, se não houvesse mentira, se não houvesse traições, se não houvesse toda essa ganância, o mundo era outro. Bem-vindo ao paraíso. olha, eu vou dizer algo para vocês que é muito forte, tá? Antes de eu começar a aula, né, pedindo para Deus, orando para Deus, porque, claro que, né, a gente precisa respeitar, né, tanto o horário quanto a disciplina que foi me passado, mas eu penso de verdade, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Louvo a Deus mesmo. Sabe por quê? Porque vocês estão querendo sair de um degrau, né?
Eu costumo dizer que nós cristãos, a gente não sobe degrau, né? A gente dá uma descida, né? É mais uma descidinha. Mas eu digo assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, sabe por quê? Por mais que às vezes, né, não conseguiu, às vezes, abrir a tela aí e tal, a intenção do online era assim, a dinâmica, mas eu às vezes eu entendo. Eu até compartilhei com a Camila, porque tem às vezes não dá, às vezes não dá. Ou a pessoa que vai assistir depois também, não é a mesma coisa, quem vai assistir depois. Assim, a mesma coisa que eu digo assim, aprende todas as questões. Não tem como falar, não tem como perguntar assim, como vocês estão falando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Lembre sempre, nós somos a igreja. Eu também faço parte do rebanho, eu sou ovelha, sou pastor, mas também sou ovelha. Nós é que vamos gerar ovelhas, nós é que vamos falar de Jesus para as pessoas. E por que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês? Porque está dedicando, entendeu? Mudou. Se não mudou, tem que mudar, né? Em nome de Jesus. Mudou. É entender, cara, para que eu estou nessa nação? Para que eu estou nessa terra? Nós somos peregrinos, né? Eu já estou terminando, viu? Se eu der, sei lá, se eu der mais 50 anos para cada um de nós aqui, eu acho que é muito, né? Se eu der 50 anos para cada um de vocês aqui, eu acho que, 50 anos bem vivido, né? Glória a Deus, né? Mas não sei se a gente vai ter mais 50. Então, entende? Que assim, é isso. Não faz sentido se não for pregar o evangelho, né? Vocês estão ouvindo o João chorar aí? Ai, Jesus, tá, né? Tá ouvindo o João chorar? Tem Também nada não, não. pastor. É Ai, assim tá bom. mesmo. Ele tá chorando, que é o pai dele. Oi, Jesus. Pastor William quer viver mais que 50. Ele falou que pode profetizar mais um bocado. É tipo assim, enquanto Jesus não voltar, pode me deixar por aí. Pode, né? Pode. Eu quero. Olha, Ó, está cansado dessa terra, misericórdia. depois eu vou mandar para vocês, ó. A vida intelectual do evangelista, eu já compartilhei, né? A gente leu. Ó, a vida espiritual também, a gente leu. Ó, quero agradecer, né? Vocês que estão aí online comigo. Nós já vamos terminar, assim. Antes de eu terminar, eu quero orar, mas eu queria dar liberdade para vocês, se tem alguma pergunta. Mas assim, ó, voltando à questão do batismo, tudo que Jesus nos ensinou, tá? Tudo que Jesus fez. Ó, eu vou perguntar, mas não preciso responder. Mas por que Jesus batizou? Né? Fica uma reflexão. Se ele não tinha pecados. Exemplo. Não é exemplo? Porque ele deixa claro que ele era 100% homem, e o homem precisa fazer isso. Morre a carne, nasce novo. É isso. Aí olha que legal. Se um dia alguém perguntasse, poxa, mas por que eu tenho que batizar? Aí você fala assim, você crê na palavra? Crê. Você acredita em Jesus? Acredito. Jesus batizou. O que você acha de você fazer igual ele? O batismo é mais uma confissão de fé, né, pastor? Ué. E outra coisa, o batismo, a palavra é clara, desceu sobre Jesus o Espírito Santo, né? Os homens, João batizava com as águas. Aí ele fala que vai vir um depois, né? Que eu não vou nem desatar que vai batizar você com poder e fogo, com poder e com unção, né? Estou falando várias coisas assim, no versículo que está sobre essa questão do Espírito Santo de Deus. É isso, é nova criatura. Pastor, até para nós aqui, que, pronto, temos muitos católicos, né? E eu falo que eu tive o prazer de conviver e ser amiga de alguém que é católico mesmo, praticante, e que até brinco com ele que antes dele confessar para mim que era católico, eu achava que ele era cristão, por causa de muitas coisas de pensamentos em questão Bíblia e coisas que ele acreditava, que eu achava mesmo que ele era cristão, até ele falar que ele era católico. E ele falou, eu entendo e respeito o fato de vocês não adorarem a Maria, e já tentaram me explicar essa questão da idolatria, só que uma vez nós entramos acerca do batismo,
E ele falou exatamente isso. Eu acho interessante, eu respeito o fato da igreja evangélica não batizar crianças, cada um tem sua forma de pensar, mas ele falou exatamente o que ele falou, o batismo é confissão de fé. Nós batizamos as crianças, mas elas têm a obrigação de passar pela catequese, todo o processo, e confessar no momento em que ela já tem o entendimento do certo e errado, se ela de fato quer viver aquilo. Então, tipo assim, eu achei interessante agora trazer isso, porque nós aqui temos muitas pessoas que, pronto, dizem católicas, mas não são praticantes aqui em Portugal, e elas podem trazer esse questionamento quando elas começarem na caminhada, por que eu tenho que batizar? E você pode usar isso como exemplo, olha, na católica, vocês não batizam quando criança e maior, você não tem que reconhecer que você quer essa fé para você? A mesma coisa aqui, você desce as águas como uma forma de deixar firmado, olha, de fato, eu deixei o meu velho homem e quero viver algo em Cristo agora. Então, me trouxe essa memória, a minha conversa. É nascer de novo, Yeah. né? A pastora Deise fala algo muito lindo. Ela compartilhou comigo assim, ó, quando a gente nasce da mãe e do pai terreno, a gente tem a certidão de nascimento, né, com registro. Quando a gente desce as águas e nasce, nós temos a certidão espiritual no céu. Amém? Ó, Deus abençoe, vou orar por você. Tem mais alguma pergunta aí ou não? Posso terminar? Pastor, Ah, eu preciso de ajuda. ah, Vai ser rápido. A minha sogra é portuguesa e eu amo muito ela. Ela foi, assim, uma mulher que, pronto, e ainda gosto dela muito. Eu já convidei ela para ir para a igreja, ela já foi, ela vai, a bichinha bate palma, ela é tão fofa. ó, Só que, assim, ela não consegue. O que é que eu faço, meu Deus? Ela que não ela não consegue. consegue? Eu não consigo, assim, porque ela é muito apegada, o quarto dela é cheio de imagem, ela tem muita coisa crê muito em Fátima, e eu Entendi. não estou sabendo, pastor, é uma coisa muito delicada mesmo, que eu não estou, sabe? Não, então, ó, você quer um conselho? Ela vai na igreja, mas ela não aceita, ela escuta, ela bate palma. Isso, ó, deixa eu te explicar. Continue amando ela. Sabe por quê? Porque essa questão da tradição Hum, e da hum, cultura hum. é algo que é algo assim muito enraizado, né? Isso. E vem de pequeno, né, pastor? É Vem de- porque aqui eles já aprendem tudo isso desde pequenininho. Então, é difícil. Então, é só amar e orar e jejuar. mas E olha só, deixar o Espírito Santo isso, convencer e trabalhar. mas quando ela estiver no culto, se ela já entregou, né, a vida para Jesus lá no culto, já é um grande passo. Não, ela não entregou. Ela gosta muito do nosso pastor, o Luiz Fernando, porque Então, é o olha aqui, mesmo nome dela, que o nome dela é Fernanda. ó, tá Aí vendo? ela gosta muito do pastor, é tudo bonitinho, mas ela não consegue Isso. fazer essa transição. Então, olha que legal. Tem na casa dela, ela não aceita o GC lá, não? Não, É um grande passo, né? não Porque aceita. aí Eu até ensinando já Jesus. tentei. É, É assim, ela vem, mas ela vem escondidinha, assim, para as outras pessoas não saber. Tipo assim, como se ela estivesse fazendo algo errado. então, tadinha, mas para ela, aonde ela nasceu, talvez é errado, tadinha. Pois é, Tudo bem. mas ela está fazendo certo, né? Pronto, Muito mas certo. Ó, outra Pastor, coisa que eu quero. pastor, Outra com coisa, licença. Eu vou ter que sair porque tem uma reunião do grupo de louvor da tá. igreja. Amém. Deus abençoe. A Glória gente está terminando. para Ó, todos. outra coisa que eu quero ensinar para vocês. Os católicos, né? Quem é católico também é cristão, viu? Eles também creem em Jesus, tá? Porém, tem um contexto meio diferente aí. Mas assim, nós vamos amar eles e vamos pedir para Deus, né? Estratégia evangelista. Amém? Posso orar em nome de Jesus? Feche seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, te louvar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade.
Senhor, eu quero profetizar na vida dos teus filhos que estão aqui online, ao vivo, Senhor, com a gente, aqueles que vão assistir depois. Pai, eu entrego a vida deles em tuas mãos. Senhor, faz o mover, Senhor, ensina mesmo mais essa ferramenta. Senhor, escola de líderes é tão preciosa, são tantas informações, são tantas coisas para a gente aprender, Deus, para colocar em prática. Senhor, é um manual, Senhor, enviado de Deus para nós, para a família viva. Pai, eu quero te entregar, Senhor, as igrejas, Senhor, as denominações, as nossas denominações, Senhor, cada família viva, Senhor, aqui no Brasil, aqui na Europa, no Brasil, Senhor, em missões, Senhor, no Japão, entregamos cada um em tuas mãos, entrega as nossas vidas aqui em tuas mãos também, entrega, Senhor, a sogra da Kézia, Pai, alcance ela, que ela possa sentir uma diferença totalmente, assim, transformadora quando ela entrar na igreja, ou quando ela também começar a ler a Bíblia e ter uma experiência contigo. Eu oro profetizando, entregando aqui cada um em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ó, Amém. Amém, glória a Deus Deus. abençoe, viu? É o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa, é apresentar Jesus. É verdade. Aí, Karina, Johnny, um beijo. Agora que você abriu, eu vi vocês. Acho que estava... é Senhor, gente. Você estava escondidinho. Ó, beijo, tá? Marília, cadê tu, Marília? Ó, agora, o William, Karina. Oi, pastor. Oi. para finalizar aqui agora, eu desligo ou tenho que parar a gravação? Para a gravação, depois desliga. Então eu Sim, tenho que aqui primeiro finaliza a das gravação cópias. para ela poder salvar. Isso. Ah, legal. Parei. Pastor, como é o seu nome para eu anotar aqui? A aula de evangelismo foi pastor? Pastor Márcio. Márcio. Pastor Márcio, Família Viva de Aveiro. Epa, quando que o Porto vai visitar vocês aí, a igreja toda, hein? Fazer aquela festa santa? Ô, glória.